Fala, coração! Aula 35 de literatura para o canal Escolha Educação. Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, grande best-seller, com certeza uma das melhores, se não for a melhor obra brasileira dos últimos anos. Beleza? Então vamos lá, né? Não pelos números, coração, não, né? Pelo sucesso de vendagem. 1 milhão de exemplares vendidos, traduzido, publicado em mais de 20 países, vencedor do Prêmio Jabuti em 2020. Não só por isso, é pela qualidade mesmo, tá? É uma grande história com grandes personagens, é crítico na medida certa, é crítico sem ser panfletário, não deixa de ser literatura e grande literatura, tá? Então vai fazer a crítica social, mas a literatura prevalece, a arte literária prevalece, tá? Itamar Vieira Júnior nasceu em 1979, formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, e aqui eu quis destacar, né? Ele recebeu a Bolsa Milton Santos. Milton Santos foi um grande intelectual da USP, né? Um grande professor da USP, né? De ascendência, né? Africana, afrodescendente, assim como o Itamar. Então, essa bolsa dedicada a jovens negros de baixa renda. Tá? Então ele fez valer, né, essa bolsa e fez valer muito bem. O livro já foi leitura obrigatória do vestibular da Federal de Santa Catarina e provavelmente vai estar aí pelo Brasil inteiro nos próximos anos, com certeza, tá? Porque é realmente um grande livro, uma grande obra, tá bom? Então, começar a entender o livro. Nós vamos ter 3 partes, cada uma dessas partes com uma narradora diferente. Primeira parte, fio de corte, quem conta a história é a Bibiana. Segunda parte, torto arado, quem conta a história em primeira pessoa é a irmã da Bibiana, é a Belonísia. E na terceira parte, entrando naquilo que se fala muito aí, né, de realismo mágico, tá? Não sei se chega a isso, tá? Se é essa a proposta. Quem vai contar a história, né, vai ser no Rio de Sangue aí, a Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade, tá? Ligada à religiões de origem afro, né? De origem africana, tá bom? Ele colocou como epígrafe, como citação logo no início, a terra, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo. E ele está citando aqui um Raduan Nassar, que é um grande escritor brasileiro, tem um livro maravilhoso chamado justamente Lavoura Arcaica. Então, falando, né, da terra no Brasil, da questão agrária no Brasil, que é um dos temas. Já coloquei aqui também, olha lá, já virou peça de teatro, virou um musical, praticamente uma ópera, né? Adaptação do Torto Arado aí, tá bom? Então aqui, ponto de partida. É a cena que vai disparar toda a história. Quando retirei a faca, lembra, a primeira parte é a Bibiana que está contando. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Então vejam, são 2 meninas, diferença de 1 ano de idade entre as duas irmãs. Hoje ela está falando muito, a cada dia fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó, Dona Ana, o nome da avó, estivesse com sinais de demência. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas, havia um tecido sujo, envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Qual é essa joia? A faca. Tudo bem? Então essas 2 meninas têm curiosidade, tá, em relação a esta mala da avó Dona Ana, e no meio da mala o objeto aí, né, de segredo, quase de fetiche, é essa faca. Bom, super simbólica, né? Levantei a faca,
que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, eu veria primeiro. Ela é a mais velha, ela é a primogênita, né? Belonísia tentou tirar a faca de minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana, espere. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto, e quase ao mesmo tempo a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto de sangue quente. Quanto mais chorávamos abraçadas, querendo pedir desculpas, mais ficava difícil saber quem tinha perdido a língua. Opa! As duas fizeram o mesmo gesto, de colocar a faca na boca. As duas tiveram este corte, mas só uma delas vai ficar sem a língua. Sem a língua, sem voz, sem fala. Beleza? Então, este corte, que é um corte literal, ele vai, né, acabar aproximando as duas. Esse corte vai virar cola, né? Vai virar um pacto aí, literalmente um pacto de sangue entre essas duas irmãs. Tá bom? Então aqui, coração, pai e mãe, né? Dessas duas meninas, Bibiana e Belonísia, que são as grandes protagonistas da história. Trabalham onde? Na Fazenda Água Negra. É a região ali da Chapada Diamantina, interior da Bahia. Bom? No hospital demoramos a ser atendidas. Olha a questão social. Famílias pobres. Foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. Olha a questão racial no Brasil. Racismo. Terá problemas na fala para deglutir. Não tem como implantar, reimplantar. Não dá, não funciona, não tem como. Então, uma delas, a gente ainda não sabe qual, tá? Não tem mais a língua, não tem mais voz. Perdeu a capacidade de fala, né? Somente uma das filhas teria a fala e a deglutição prejudicadas, mas o silêncio passaria a ser nosso mais proeminente estado a partir deste evento. Com tudo que esse silêncio possa significar. Beleza? Vamos guardar essa ideia. Os pais, né? Zeca Chapéu Grande, Salustiana Nicolau, Salu. Salu disse que eu era a filha mais velha, a primeira de 4 filhos vivos e outros tantos que nasceram mortos. Belonísia veio pouco tempo depois, a gente viu 1 ano aí. Veio Zezé e por último Domingas. Então nós temos a família, tá? Zeca Chapéu Grande, Salustiana Nicolau. Filhos, né? Bibiana, Belonísia, Zezé e Domingas. Tá joia? Então é essa, né, a família aí, praticamente, que serve de protagonista, né, dentro dessa história, dentro desse livro. É um pacto de sangue que acaba se transformando também num pacto de voz, porque uma vai falar pela outra, tá? Vamos ler que é melhor, né? Sempre é melhor ler o que o próprio autor, o que o próprio escritor colocou ali. Nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomadas de um sentimento de união, que estava embotado com aquele passado de brigas e disputas infantis. Então, imaginem a rivalidade de 2 irmãs com idade muito próxima, né? 1 ano de diferença entre elas. Quando retomamos as brincadeiras, havíamos esquecido as disputas. Agora, uma teria que falar pela outra. Uma seria a voz da outra. Vamos guardar essa ideia que ela é importante. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos da irmã. Seríamos as iguais. Então né, há aqui um duplo, um espelho. Tá? Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas, gêmeas, siamesas, iguais, ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser. Tá? E aí vem outro fato fundamental dentro da narrativa, a morte da Donana, a morte da avó. Lembrem que essa avó é a matriarca. Era a faca, né, da Donana. Foi essa faca que provocou,
né, todo o fetiche, a curiosidade e o incidente ou acidente que acabou acontecendo. Encontrei Donana emborcada como um bicho na beira e dentro d'água. Uma de nós levaria a notícia para casa. Fica esse suspense, né? De qual das duas perdeu a língua, de qual fala em nome da outra. Uma dúvida que fácil de resolver, né? Quem é que está narrando aqui essa primeira parte, tá? Então, fica mais ou menos evidente. E aí vai aparecer para nós, leitores, o papel fundamental a ser exercido pelo Zeca Chapéu Grande, que é o pai das duas e que é, na verdade, ali o pai espiritual de toda aquela população, de quem vive naquela fazenda. Tá? Ele é o quê? Um pai de santo. As pessoas procuram por ele. Então vejam agora quem é que vai procurar pelos poderes espirituais do Zeca Chapéu Grande. E não é Crispiniana quem vem ali, ou é Crispina? Perguntou minha mãe, se referindo às gêmeas, filhas de Saturnino, nossos vizinhos em Água Negra. Ele vinha à frente da filha amarrada com corda, enlouquecida, gritando coisas que ecoavam por céu e terra, e não conseguíamos compreender. Olha a relação especular, de espelhamento, tá? Duas irmãs gêmeas, aqui gêmeas de fato, Crispina e Crispiniana. Há uma rivalidade entre essas duas irmãs. Lógico, né? Estamos falando também, né, de Bibiana e Belonísia. E aí, o próprio, né, Itamar coloca lá, espelho não era coisa comum por ali. Crispina e Crispiniana eram as únicas gêmeas do povoado. Era algo misterioso olhar para as duas mulheres jovens. Crispina e Crispiniana caminhavam juntas, lado a lado, como um duplo da outra, como um espelho com profundidade, comprimento e altura, mas sem as bordas quebradas, como a que pertenceu a Donana, ou as margens de areia e mata que molduravam nossa imagem nas águas do rio. Crispina repetiu o que havia dito, que encontrou seu noivo deitado com a irmã. Opa! Está antecipando o que vai acontecer no nosso enredo. Tudo bem? Duas irmãs disputando aí o mesmo homem. Tá? Então o que vai provocar loucura ali de uma delas é esse ciúme, né? O envolvimento da irmã com o noivo. Desde cedo, havíamos precisado conviver com essa face mágica de nosso pai. Eram famílias que depositavam suas esperanças nos poderes de Zeca Chapéu Grande, curador de Jaré. Você nunca ouviu falar de Jaré. Então eu fui procurar ali, coração. Jaré é religião de matriz africana, variação do candomblé, muito parecida com o candomblé, mas você vai encontrar o Jaré onde? Ali naquela região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, tá bom? Então é um candomblé específico ali da região, misturando, né, a cultura indígena com a cultura de matriz africana, tá? Então, ele, Zeca Chapéu Grande, vivia para restaurar a saúde do corpo e do espírito aos que necessitavam no lugar. É um pajé, quase um pajé ali, né? No poder que ele acaba, pai de santo pajé, misturando as culturas. Podia construir casa de barro. Agora aqui ele vai tocar não na questão cultural, religiosa, mas na questão social. Fazenda Água Negra, onde eles vivem. Vejam, eles podiam, né, construir casa de barro, nada de alvenaria. Alvenaria é tijolo, é cimento, areia, pedra. Nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra, nada que fosse, né, definitivo, ou com cara, com aparência de definitivo. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal, era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Vai passando de pai para filho, né? Bastava, olha agora, obedecer às ordens que lhe eram dadas. Então é uma relação de poder, né? Dono da terra, dono da fazenda, latifundiário, senhor feudal. E eles estão ali de servos. Que usura!
Eles já ficam com o dinheiro da colheita do arroz e da cana. Então qual é o produto principal ali? Principalmente a cana, né? Cana de açúcar. Nós é que não conseguíamos comprar nada, a não ser quando vendíamos a massa do buriti e o azeite de dendê, escapulindo dos limites da fazenda. Mas a terra é deles. A gente que não dê, que nos mandam embora. Então é lógico, coração, que você tem que pensar aqui naquela literatura brasileira do século XX, principalmente da geração de 30, de um Graciliano Ramos escrevendo Vidas Secas. Beleza? Depois você vai ter o Morte e Vida, né, do João Cabral de Melo Neto. Então é uma literatura que o Itamar está aqui, né, publicando em 2019, que vai seguir essa herança, tá? Essa herança cultural, esse tipo de literatura que ele está produzindo aqui, tá? Tio Servó chegou acompanhado da esposa Ermelina e dos 6 filhos. Tá chegando ali na fazenda Água Negra. Eu e Belonise, estranhamente, já que estávamos cada vez mais próximas, nos dispersávamos nesses momentos, talvez de forma irrefletida, para disputar a atenção de Severo. Opa! Lembraram das irmãs gêmeas disputando o mesmo homem? Aqui, tanto Bibiana como Belonise, adolescentes, estão de olho comprido para, né, o Severo. Severo superou aos poucos a timidez e passou a se comunicar de forma incessante conosco. No início, a que era a voz duplicada, aquela que fala pelas duas, ou que fala pela outra, que não tem língua, que não tem voz, a que falava pelas duas, cuidou sem perceber de instruir o primo de como poderia ser fácil entender os sinais que havíamos elaborado, como se comunicar com a outra, né, aquela que não fala. Belonísia deixou o abrigo como se nada tivesse acontecido. Passou por mim de cabeça erguida e sorrindo. Antes que eu me aproximasse, Severo também deixou o umbuzeiro e seguiu. Sem conseguir dormir o resto da noite, nem olhar para minha irmã, fui tomada por um sentimento de, olha lá, decepção e rivalidade. Ciúme, despeito, que desconhecia até aquele instante. E aí, coração, é que pega, né? As irmãs vão criar uma rivalidade, elas que eram muito próximas, né? Uma que era a voz da outra, o espelho da outra, uma depende da outra. Só que agora, com a chegada desse Severo, tudo se complicou. Ao amanhecer, fiz chegar à minha mãe a mensagem de que Belonísia estava com o primo Severo, debaixo do umbuzeiro na noite passada. Sem ter certeza do que vira, adicionei à narrativa a visão de um beijo. Opa, olha a intriga, olha a fofoca. Então a Bibiana vai dedurar a irmã Belonísia. Ela não sabe se teve beijo ou não, mas ela já colocou essa pimenta. Ela já colocou esse tempero. Antes que meu pai soubesse, se encarregou da punição. Uma surra de sandália. Cada batida que eu vi Belonísia receber ardia em minha pele. Olha o espelho. Ela se sentindo agora culpada, né? Ela acabou entregando a irmã. A irmã está apanhando por culpa dela. Fui invadida por uma estranha vontade de vingança. Tem uma mistura de sentimentos. Isso também vai acontecer com aquela Crispina e Crispiniana. Ao mesmo tempo que tem uma rivalidade, tem uma parceria, tá? Então é bem legal isso, esse jogo duplo aí de sentimentos entre as irmãs. E durante um tempo considerável não vimos Severo. Houve ali um corte, né? Houve ali uma repressão àquele beijo. Belonísia ficou por semanas sem nem me olhar diretamente. O sentimento que Belonísia me destinou naquelas semanas foi de total desprezo, óbvio, né? Ficou louca de raiva. De súbito, senti meu pé pisar em algo duro e meu rosto se contraiu de dor. Havia ferido meu pé, um corte profundo, com algo parecendo um pedaço de louça. Belonísia, que estava mais perto de mim, me ajudou a levantar a perna. Eu mesma não tive coragem de retirar. Comecei a chorar de dor. Belonísia me segurou e puxou de uma vez. Coração, percebam. São rivais, não se falam, mas quando uma precisa da outra, tá lá a irmã para ajudar. Então quando ela corta,
De novo, corte, cortou o pé. Quem estava lá ajudando? Belonísia. Meu encanto por Primo Severo não era maior do que o que sentia por minha irmã. Então há o amor, paixão, né, pelo Severo, mas há o amor de irmã, que é a parceria das duas, que aí é lógico, é um novo pacto, né, que elas estão estabelecendo aí, tá? A gente já sabe que o pai das duas, o Zeca Chapéu Grande, era respeitado pelos vizinhos, né, os filhos de santo, tá, por todos ali praticamente. Era citado como exemplo, trabalhador da mais alta estima da família Peixoto. Quem é essa família Peixoto aqui? São os senhores feudais, são os latifundiários, são os donos da fazenda Água Negra. Família Peixoto queria apenas os frutos de Água Negra, não viviam a terra, vinham da capital apenas para se apresentar como donos. Tá? E as duas meninas aqui na adolescência, depois dessa paixão pelo Primo Severo, é lógico, elas estão ali naquela fase de procurar namoro, né? Relações amorosas, afetivas, sexuais. Éramos quase intocáveis ao assédio tão comum dos homens sobre as meninas que chegavam à mocidade. Por quê? Porque elas são as filhas do pajé, né? As filhas do pai de santo, que é o Zeca Chapéu Grande. Ele se envergonhava, olha aqui, ó, quando ele incorpora, lá no momento do jaré, né, da religião, ter que deixar as calças que honravam a sua posição de liderança na fazenda, como pai espiritual, e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher. Vai depender da entidade que ele vai receber. Ele é o guia, ele é o cavalo, né, ele é o médium. Tá? Severo se sentia à vontade para falar de seus sonhos, tinha planos de estudar mais, não queria ser empregado para sempre da fazenda Água Negra, queria trabalhar nas próprias terras. Olha aqui, coração, outra relação de espelhamento, só que agora, né, é uma imagem invertida. O Severo tem muito a ver, sim, com o Zeca Chapéu Grande, só que ao contrário do Zeca Chapéu Grande, que aceita, que se submete aos patrões, aos donos da terra, o Severo é o rebelde. O Severo é aquele que vai querer estudar, vai querer progredir, vai querer ter terras próprias, vai querer mudar de situação. Tá? Então, Severo traz novidade aqui, essa rebeldia, né? Essa forma de se voltar contra o status quo. Tá bom? Queria ter ele mesmo sua fazenda. Ouvir as coisas que ele falava iluminou o meu dia. Então ela está atraída, né, pelo Severo, não só fisicamente, sexualmente falando, mas ela está atraída pelo discurso dele. Nunca havia conhecido ninguém que me dissesse ser possível uma vida além da fazenda. Então ela começa o quê? Sonhar. Achava que ali havia nascido e que ali morreria, como acontecia a maioria das pessoas. Queria experimentar a vida para ver o que poderia nos acontecer. Então ela começa a sonhar com outras possibilidades, coisa que nunca tinha acontecido antes. Tá? Quem é o responsável por isso? Severo. E aí, lógico, né? Depois de um tempo ali que eles ficaram distantes, vai chegar a hora de partir. Quando deixei a casa pela porta do quintal, no sereno da noite, não pude evitar de olhar para trás por algumas vezes, enquanto seguia pela estrada ao encontro de Severo. Bibiana, que é a narradora dessa primeira parte, fio de corte, ela vai abandonar a casa do pai, ela vai abandonar a irmã Belonísia, que depende dela, óbvio, né? Ela é a que fala, tá? Para seguir o Severo. Ela se encantou com o discurso de Severo, ela se apaixonou por ele e ela vai seguir esse homem, vai buscar novas possibilidades. Enumerava as coisas que levava comigo e tudo que deixava para trás. Dentre as coisas que levava, e talvez a que mais me machucava, era a minha língua. Lógico, né? Ela é a voz da irmã Belonísia. Era a língua ferida que havia expressado em sons, durante os últimos anos, as palavras que Belonísia evitava dizer por vergonha dos ruídos estranhos que haviam substituído sua voz.
Era a língua que havia retirado, de certa forma, do mutismo que se impôs com o medo da rejeição e da zombaria das outras crianças, e que por inúmeras vezes a havia libertado da prisão que pode ser o silêncio. Então, ao sair, ao partir, e partir tem dois sentidos, né? Partir, ir embora, e partir, cortar, né? Dividir no meio. É lógico, ela está se afastando da Belonísia, e a Belonísia vai ter que cair no silêncio. Então aqui, preparemos, né, o nosso espírito para novos cortes e novas uniões, porque acabou a primeira parte do livro. Tá? Chegamos na segunda parte, vai continuar a história, só que agora com outra perspectiva, com outro olhar, com uma nova voz. Só que é uma voz entre aspas, né? Porque quem é que vai contar a história agora? Belonísia. E a metáfora que ela usa é a que dá título ao livro, é o torto arado. A faca que num impulso retirei da boca de Bibiana para repetir o gesto, naquela idade em que queremos ser como os irmãos mais velhos, o lume que deceparia minha língua me encerraria sem palavras, envergonhada do que tinha feito a mim mesma. Quando despertei sufocada, percebi que o lugar onde minha irmã dormia estava vazio. Então ela se dá conta, né, da partida da Bibiana. Poderia ter feito como ela mesma fez, ao me ver com Severo debaixo do umbuzeiro numa noite de jaré. Poderia ter azucrinado o juízo de minha mãe para que lhe devolvesse a surra que levei por conta da mentira que inventou sobre mim e meu primo. Mas já havia passado tanto tempo, estava cicatrizado. Corte, né? Já virou aqui cicatriz. Já fechou o corte. Não queria que ela tivesse mágoa de mim, como fiquei amargurada pelo que me aconteceu, quando não pude me defender das acusações de que estava beijando Severo. Na escola, sem Bibiana ao meu lado para me ajudar, minha vida se tornou um tormento. Diferente de Bibiana, que falava em ser professora, eu gostava mesmo era da roça, de cozinha, de fazer azeite. Então, a Belonísia, que é quem está contando a história agora, é da terra. É da roça, ela gosta desse trabalho e ela quer ficar nesse trabalho, ao contrário da Bibiana, que tem novos sonhos e novos horizontes. E aí é lógico, ela está fazendo aqui uma comparação entre o que se aprende na escola e o que se aprende na escola da vida, né? Que ela vai aprender com o pai dela, com o Zeca Chapéu Grande. Com ele, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e de volta e aprendia sobre as ervas e raízes, aprendia sobre as nuvens quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. O conhecimento, né, livresco, das aulas na escola não interessa para Belonísia. Ela quer aprender o quê? Aquilo que está em movimento, que é o que o pai mostra para ela na realidade, né, em que eles vivem. Estavam todos bem, trabalhavam em uma fazenda da região de Itaberaba. Bibiana se aproximava de ganhar criança. Severo estava trabalhando no corte de cana. Tinha feito amizade com gente do sindicato, que iriam tentar ganhar dinheiro para comprar um pedaço de terra. Queriam ser donos da própria terra. Então chegam as notícias. Bibiana e Severo juntos, lutando pela vida. Ele está lá, coração, cortando cana. Melhorou a vida? Mais ou menos, né? Não muito. Ao vê-lo seguindo pela estrada, senti vontade de que desse bem a volta, voltasse ao meu encontro e pedisse ao meu pai para me levar para o seu rancho. Quando a Belonísia, né, ouve essas notícias da Bibiana, ela passa a desejar o quê? O mesmo. Ter um parceiro, ter um companheiro, ter um homem. Né? Queria que cuidasse de mim, eu cuidaria dele. Queria experimentar a vida que Bibiana agora mostrava em sua carta. Senti vontade de que Tobias, foi quem apareceu ali, né, voltasse naquele instante, quiçá amanhã ou depois, mas que não demorasse a fazer de mim sua mulher também. Agora eu era
Uma fruta amadurecida convidando os pássaros a me bicarem. Então é lógico, tem a questão aí do desejo, mas é mais, né, a vontade de seguir o mesmo caminho da irmã, tá bom? E aí é que vem a metáfora, né? Botei até aqui a cara do Zé Ramalho, porque é lógico que eu vou lembrar do que, coração, né? Da música dele admirável, Gado Novo. Vocês que fazem parte dessa massa, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Deixei a casa de meus pais montada num cavalo e na companhia de Tobias. De imediato, Tobias abriu um sorriso quando entrou na casa. Ele olhava os cantos, a cama arrumada, o rasgo no colchão de palha de milho costurado, com linha e agulha que trouxe em minha trouxa, a mesa limpa, as moscas que voavam mais distantes, a comida que fumegava no fogão. O Tobias, no começo desse casamento, tá achando tudo lindo e maravilhoso. Ele encontrou ali, né, alguém que cuide da casa, uma empregada doméstica, né, coração? Tá? Então o Tobias não é o Severo, bem diferente. E aqui você vai entender o porquê torto arado. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, ela não tem um pedaço da língua. Como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um torto arado. O arado que vai lá, né, cultivar a terra. Então é um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Era o tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então, como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Lógico que você tem aqui, né, o símbolo fálico, né, dessa faca, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso, e as únicas coisas a que tínhamos direito era morar lá até quando os senhores quisessem. E agora, coração? Outra referência de intertextualidade, daqui a pouco eu vou citar. A cova que nos esperava fosse cavada na viração, caso não deixássemos água negra. Tá? Então a relação que ela vai ter com esse Tobias, só no começo, foi interessante. Depois ela vai percebendo que um marido, né, um homem ali, extremamente violento. Tá? E aí é lógico, né? Não era isso que ela queria. Né? Era isso que ela estava buscando. Ela estava buscando um novo Severo. Quando ultrapassei a porta, vi uma mulher sentada, de perfil com um bebê no colo. Bibiana havia regressado. Como minha irmã, naquele breve período de quase 2 anos em minhas contas, havia envelhecido. Estava com os quadris largos, não tinha mais o vício da mocidade. Então aquilo que costuma acontecer, né, com as moças que vivem ali no sertão nordestino. Um dia de Maria, se você nunca viu, coração, veja, vale a pena. Então elas vão virando o quê? Né? Senhoras, matronas, porque a vida é dura, porque cuidar desta vida dura envelhece. Bibiana contou que ela tinha feito um supletivo e no próximo ano ingressaria numa escola pública de magistério, que trabalhava cuidando das crianças das vizinhas para que pudessem trabalhar. Ganhava muito pouco com isso, mas era o que podia fazer com um filho de colo. Contou também que Severo trabalhava na roça e frequentava atividades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então o Severo está seguindo aquele sonho dele, né, de reivindicar, de lutar pelos direitos. Era admirado e respeitado até pelos mais velhos. Quem também é admirado e respeitado? Zeca Chapéu Grande, por motivos diferentes. Porque tudo que admirava em Severo era, olha agora, a mesma capacidade que meu pai tinha de conduzir pessoas por caminhos tortuosos. Lembra do torto arado. A vida que eles levam é desses caminhos tortuosos.
E aí você tem um guia espiritual, um pai espiritual, que é o Zeca Chapéu Grande. E agora você tem o quê? Um líder sindical, tá? Que é o Severo. Foi mais ou menos naquele período que me veio um forte sentimento de culpa por ter aceitado viver com Tobias. Muitos homens que levavam mulheres da casa de seus pais para lhes servirem de escravas. Eu ainda usei, né, o termo empregada doméstica, aqui foi pior, né, escravas. Para nos apresentarem ao inferno que pode ser a vida de uma mulher. E aí é lógico, ela está representando outras mulheres que vão aparecer no livro, tá? Que são vítimas, né, desse sistema patriarcal, mesmo entre os miseráveis, mesmo entre os pobres. Minha mãe quis que seguisse com ela para sua casa, fechasse tudo e voltasse a morar em sua companhia. Também não quis. Ela teve a sorte de ficar viúva. E aí, volta para a casa da mãe? Não. Ela vai, né, continuar naquela casinha de barro, né? Nenhum vive ali em casa de alvenaria, e ela já tem a sua roça, ela já tem a sua plantação. Queria estar só, experimentar a vida no silêncio. Ela foi acostumada, né, depois do incidente, do acidente da faca, a viver nesse silêncio, tá? E eu não estava disposta a deixar aquele pedaço de chão para que outra pessoa usufruísse do cuidado que tive para fazer daquele quintal um canto vistoso de terra. Quando não havia trabalho, me agarrava à colheita do buriti e do dendê e seguia, olha agora, com Maria Cabocla e outras mulheres para a feira da cidade. E você que ficou viúva, que tristeza pode ser ficar desamparada, mas deve ser melhor que ficar como eu estou. Opa, Maria Cabocla está dizendo isso. A vida que ela leva com o marido é pior do que ficar viúva, apanhando de um marido bêbado. Sem que voltasse meus olhos para encontrar os seus, deixei que ela fundasse as mãos em mim. Durante muito tempo depois daquela noite, fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla, tentando acalmar o interior de meu corpo que ainda pulsava vivo ao afeto que havia recebido. Ela, né, se apaixona, ela se interessa sexualmente pela Maria Cabocla. Tudo bem, coração? Então aqui, depois de viúva, né, morto Tobias, ela se aproxima bastante dessa Maria Cabocla. O homem gritou para que eu fosse embora, que cuidasse da minha vida. Não olhei em nenhum momento para Maria Cabocla, que estava no quarto aos soluços. Permaneci em pé, desafiando-o para que viesse ele mesmo me arrancar para fora. Encostei a lâmina daquela mesma faca, que acabou parando na mão dela. Ela vai enfrentar o quê? O marido da Maria Cabocla, né? O alcoólatra, o bêbado que acabou batendo na mulher de novo. Ela está lá defendendo a Maria Cabocla. Olhando segura para seus olhos vermelhos e com veias que se espantaram ao ver minha reação. Aparecido, é o nome do cidadão aí, chorou, pedindo perdão, dizendo que ele não era de fazer isso, que a bebida era uma desgraça em sua vida. Tive vontade de cuidar de Maria Cabocla, de lavar suas feridas, de lhe dar de comer, mas ela disse que estava tudo bem e agradeceu. Então, por ela já, né, tomava o lugar do Aparecido. Bibiana e Severo retornaram com seus 4 filhos para a fazenda alguns anos depois. Vieram morar na fazenda Água Negra. Foram embora, agora estão voltando. Né? Batizei 2 de seus filhos, Inácio, o mais velho, e Maria, a terceira. Bibiana havia se formado professora. Falava diferente, bonito. Vi o orgulho de meu pai ao vê-la ensinar os filhos. Dizia que queria a filha professora da escola de Água Negra. E aí vem, né, algo importante dentro do enredo. O Zeca Chapéu Grande, o pai, né, que acaba falecendo. Cresci escutando as histórias de José Alcino, meu pai, o Zeca Chapéu Grande. Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres. Então, 1888, você bota aí 30 anos mais, né? Mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Mudou muita coisa, coração? Abolição,
fez com que se mudasse a situação daquele povo? Não, né? Minha avó Dona Ana tinha dado à luz o filho José Alcino em meio a uma plantação de cana. De minha boca, dela, né, Belonísia, aquela que não tem língua, não tem voz, não tem fala. Poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para nosso povo, para nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas na cidade, para que lessem e pudessem entender de que somos feitos. Coloquei a imagem aí do Jaré, né, o Zeca Chapéu Grande morreu. Quem quer escrever essas histórias? Belonísia. Quem escreve essas histórias com esses objetivos e finalidades? Itamar Vieira Júnior. Tudo bem, coração? Já saiu, né? Novo livro dele, Salvar o Fogo. Já teve prêmio de novo. E aí é lógico, né? Falei que ia fazer a referência, tá aqui. É a parte que te cabe neste latifúndio. A imagem que tá aqui, ó, é do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Tá? Então, deixa eu ficar para esse lado aqui. Os herdeiros da família Peixoto envelheceram e os seus filhos e netos não queriam continuar com a propriedade Água Negra. O senhor feudal, né, foi deixando para os filhos não têm interesse, nunca viveram ali na terra, né, nem conhecem direito. A família Peixoto havia herdado terras das Sesmarias, este Brasil, né, que foi colonizado com capitanias hereditárias. Essas coisas nem Deus sabe explicar como aconteceram, mas Severo diz de uma forma que o povo fica atento. O sentimento, né, aquela coisa de se defender a propriedade. Como é que se tornou o proprietário rural? De onde veio essa propriedade? Como que ela foi conquistada, essa propriedade? Perceberam? Então os portugueses aqui chegaram e invadiram a terra dos indígenas. E aí? Como é que essa terra foi dividida? Perceberam? De quem é a terra? É essa a questão do livro. Os índios foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois chegaram os negros de muito longe para trabalhar no lugar dos índios. Nosso povo, que não sabia o caminho de volta para sua terra, foi ficando. O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado de seu chão. Alguém que foi tirado lá, né, do seu lugar de origem, da África, e foi trazido como escravo num navio negreiro. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Seus pais, avós morreram sem possuir nada, que o único pedaço de terra que tinham direito, de onde ninguém os tiraria, era a pequena cova de Viração. E aí é lógico, né? Dentro do livro Morte e Vida Severina, Funeral de um Lavrador, virou música do Chico Buarque, né? Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Não é cova grande, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Qual? A cova em que vai ser sepultado. Só. Então, cruel, né? Mudou muita coisa do tempo da escravidão para o tempo aqui, né, de um livro e de outro, quase nada. Tá? Não podemos mais viver assim, temos direito à terra. E olha agora a ideia, coração, que eu vou usar lá no final. Somos quilombolas. Escravos que fugiram e formaram os quilombos, que eram espaços de resistência. Tudo bem? De luta e de resistência. Guarda essa ideia do quilombola aí que ela vai ser importante. Tá bom? E aí, finalmente, chegamos à terceira parte. Morreu Zeca Chapéu Grande, tá? E aqui você vai ter a entidade, tá? Uma entidade, é um espírito, né? A Santa Rita Pescadeira, lógico, né? Com todo o sincretismo religioso que é característico do Brasil, tá bom? Então é ela que vai narrar magicamente aí essa terceira parte, que é o Rio de Sangue.
Severo estava caído, a terra seca aos seus pés havia se tornado uma ferida aberta e nela corria um rio de sangue. Quem luta pela terra é morto por isso. E aí vai para a cova que espera, né? Meu cavalo morreu, aqui é a Santa Rita Pescadeira contando. Cavalo que morreu, Zeca Chapéu Grande. Não tenho mais montaria para caminhar como devo, da forma que o encantado, um espírito, deve se apresentar entre os homens, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, tá? E acaba incorporando em diversos guias, diversos cavalos, né? Diversos médiums. Mas quando se apossava de sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Mudou? Não. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa. Então quem vivia antes na senzala vai ter que procurar trabalho. E aí, quando tem terra para morar, deve gratidão, né, aos donos da terra. Então, óbvio que o livro está mostrando essa luta pela terra, que é também uma luta pela tradição, manter viva essa tradição cultural, essa religião ancestral, né, o jaré. É isso que o Itamar Vieira Júnior está fazendo, na região ali da Chapada Diamantina, que ele conhece muito bem. Algo que é próprio do local, que vai se perdendo. Com a globalização, com o tempo que a gente vive hoje, essa cultura local, essa cultura de raiz, essa cultura ancestral vai se perdendo. Algo que o Mia Couto, escritor moçambicano, também faz e muito bem. A fonte do rio era Severo, o senhor que mobilizava os trabalhadores de Água Negra, caído na terra com 8 furos feitos a bala. O grito era de Bibiana, prostrada no chão com a cabeça do marido no colo. O rio era sangue e lágrima. Mas ninguém se recorda de Santa Rita Pescadeira. Não há curador nem casa de jaré. A cultura que vai morrendo. Aos poucos vão desaprendendo, porque há muita mudança na vida de todos. Severo morreu porque pelejava pela terra de seu povo, lutava pelo livramento da gente que passou a vida cativa. Queria apenas que reconhecessem o direito das famílias que estavam havia muito tempo naquele lugar, onde seus filhos e netos tinham nascido. Uso capião. Coração, né? O uso social da terra. Quem é que vive, quem é que trabalha na terra? Tudo bem? Os novos proprietários, lembraram da família Peixoto? Venderam a fazenda. Os novos proprietários chegaram um ano após a morte de Zeca Chapéu Grande. Em nenhum de seus planos o povo de Água Negra tinha lugar. Eram meros trabalhadores que deveriam ser deslocados para dormitórios. Deveriam viver efetivamente longe da fazenda, porque eram intrusos em propriedade alheia. Propriedade, né? Passada, vendida da família Peixoto para esses novos donos. E quem vive na terra e quem trabalha na terra, né, nunca é ouvido, nunca tem a sua voz manifestada. Agora falam em direito dos pretos, dos descendentes de escravos que viveram errantes de um lugar para outro. Sou uma velha encantada, muito antiga, que acompanhou esse povo desde sua chegada, das minas, do recôncavo, da África. Ou seja, ela é uma entidade espiritual. Então ela acompanha a vida, né, dos escravos, antigos escravos, desde a África, chegando ao recôncavo baiano, século XVII, chegando a Minas Gerais, século XVIII. Primeiro cana-de-açúcar, depois a mineração. Ajudante de cozinha num restaurante de beira de estrada, diarista de serviços domésticos, cuidando de crianças. Nessa jornada, percebeu que a vida além da Água Negra, olha agora, coração, não era muito diferente no que se referia à exploração. Então, é só ali naquele lugar? Não. Somos muito severinos iguais em tudo na vida.
Olha a Clarice Lispector escrevendo A Hora da Estrela, quando ela vai, né, mostrar a vida da Macabea, que é uma retirante nordestina vivendo no Rio de Janeiro. Muda? Não. Olha o Lima Barreto escrevendo sobre o subúrbio carioca. Tá bom? Mas algumas semanas depois surgiu a notícia de que o inquérito havia sido concluído. Inquérito da morte do Severo. Severo morreu com 8 tiros. Que haviam descoberto um plantio de maconha numa área próxima aos marimbus. Que Severo havia sido morto numa disputa do tráfico de drogas na região. Óbvio que é mentira. Ele foi assassinado porque ele estava lá na luta, né, do sindicato, tá lutando por terra. Então, é por causa de droga, né, de tráfico de drogas? Não. E aí aqui que é interessante, né? A Bibiana vai assumir de vez a palavra, a voz. E ela vai fazer um tremendo discurso aqui, tá? Quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, mas não vamos desistir. Essa semente que Severo plantou por nossa liberdade e por nossos direitos não irá morrer. Foi um que se foi, meu companheiro e pai de meus filhos, mas somos muitos ainda nesta fazenda. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiros. Nós sabíamos que não era troca de tiros, que era extermínio. E aí, lógico, a Unicamp colocou pouco tempo atrás, né, Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que vão falar exatamente sobre isso. Pobre preto periférico. Tá? E a Salu, a viúva, né? Então, a Bibiana, viúva do Severo. A Salu, Salustiana, viúva do Zeca Chapéu Grande. Salu estava amargurada pela disputa pela terra que havia tirado a vida de Severo. Aquela visita era parte da tormenta que sofriam havia tempos, para constrangê-los, até não sobrar mais nada. Se pôs como autoridade diante dos dois, a família dos novos proprietários. Tudo bem? Para dizer o que a estava sufocando fazia muito tempo. E aí vem novo discurso de uma mulher, de uma viúva. Olha, dona, fui parida, mas também pari esta terra. Mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você, uma vida que irá continuar, mesmo quando você já não estiver mais nesta terra de Deus. Esta terra mora em mim. Então é lógico, né, que é a questão da terra que está aí percorrendo todo o livro, né? E o segredo de Donana, daquela faca, né, tão importante, tão simbólica. Quando Donana encontrou a filha Carmelita, moça há poucos anos, debaixo do corpo do seu homem. Opa! O pai abusando sexualmente da própria filha. Seu homem batia, maltratava, violava e ameaçava sua filha debaixo do seu teto. Vejam, né, a Belonísia foi um pouco aí espelho, né, daquilo que viveu a avó dela, Donana. Sangrou o homem como se sangrasse um porco. Então ela mata o próprio marido com aquela faca. Arrastou seu corpo com os bolsos cheios de pedras, que ela mesma enfiou lá para dentro do rio. Lembrem que o título dessa terceira parte é o Rio de Sangue. O punhal de Donana era a lâmina que mais uma vez dividia o corpo, o mundo, a terra e fazia correr um rio de sangue. Você recorda seu pai arrastando o arado antigo de ferro retorcido, pesado, rasgando a terra em linhas tortas. Há uma comparação, né? Há uma famosa semelhança do torto arado, do arado e da faca. Salomão é o dono, novo senhor feudal. Havia aparecido quase degolado, caído numa vereda no meio da mata. Alguém matou o Salomão.
Não mataram Severo? Não ficou por isso mesmo? Não disseram que era tráfico de drogas? Agora apareceu morto Salomão. Nos finais de semana, Zezé, Inácio e Belonísia foram erguendo a casa da família, a casa de alvenaria. Olha a luta pela terra, olha a resistência. E Santa Rita Pescadeira dizendo: deslizo como uma semente encontrando a terra arada para o corpo de Bibiana. Então, num dia qualquer, atravessei o terreiro e cheguei a Belonísia. Então ela se mistura, né? As três vozes vão se unindo aqui. Foi cavalgando seu corpo que senti que o passado nunca nos abandona. O som de um arado arranhando a carne, os sons que a boca de Belonísia não era capaz de reproduzir, mas que naquele instante soaram forte como um trovão. Dar voz para quem não tem. Tudo bem? Então essa voz acaba virando um grito. E aí é óbvio, né? Para o último slide, eu quero lembrar aqui, né? Famoso poema do Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. O Itamar Vieira Júnior continua aqui, lutando com palavras. Tudo bem? E aí é lógico, né? Vocês têm aí a representação das irmãs, né? Que lutam, tá? Bibiana, Belonísia. Tá? Lutam pela terra, lutam pela tradição cultural. E aqui a conquista, tá? Em tempos, né, de governo democrático, os quilombos beneficiados com decretos de declaração de interesse social. A luta pela terra para os povos originários, para os indígenas e também para os quilombolas. Então estão aqui, né, várias famílias que foram assentadas na terra. Então uma conquista. E aqui, né, pela declaração do atual presidente da República, né, depois da leitura, muitas delas depois da leitura do livro Torto Arado. Então é uma literatura de grande qualidade artística, grandes personagens, grande enredo, e é óbvio, né, uma obra de, né, luta, uma obra realista, uma obra combativa, engajada, politicamente engajada. Beleza, coração? Então fica aqui, né? É um livro, assim, obrigatório. Para o Brasil de hoje é um livro obrigatório, mesmo que não seja de vestibular. Tá bom? Aquele abraço, valeu, fui!